30.000 legionários romanos recuam em pânico, enquanto a linha inteira desmorona sob a fúria bárbara. Em minutos, 2 legiões poderiam desaparecer para sempre. Por que um império tão vasto precisava de uma força que não carregava estandartes, que não obedecia ao Senado e que parecia surgir das sombras? Por que as legiões treinadas desde a juventude não bastavam para deter aquele colapso? Que ameaça obrigou Roma a chamar de volta homens marcados por 100 batalhas? Por trás desta pergunta bate um segredo sombrio. Uma elite tão letal que só aparecia quando perder significava o fim da própria Roma. O que eram e por que existiam os Evocati é algo que você só entenderá se continuar ouvindo. A história dos Evocati começa no ano 58 a.C., quando Júlio César chega às Gálias com 4 legiões, que, embora disciplinadas, careciam completamente de experiência real. Ele enfrentava um território hostil, onde tribos germânicas cruzavam o Reno e confederações celtas ameaçavam a província romana. Para avançar em suas ambições políticas, precisava de vitórias rápidas, mas suas tropas jovens, treinadas apenas em acampamentos seguros, ignoravam a brutalidade autêntica da guerra. Sabiam marchar, construir fortificações, memorizar ordens, mas não estavam preparadas para o pânico que explode quando a formação se rompe, quando o cheiro de sangue ocupa o ar e quando um companheiro cai decapitado a poucos passos. A escaramuça contra os helvécios confirmou isso. Sua 9ª legião se desintegrou quando a cavalaria inimiga irrompeu pelo flanco. Escudos atirados ao chão, ordens ignoradas, homens fugindo sem controle. Em 20 minutos, morreram 800 legionários, porque o medo se espalhou mais rápido que a carga inimiga. César compreendeu que não bastavam números nem disciplina teórica. Precisava de soldados que já tivessem enfrentado a morte e que, após vê-la tantas vezes, tivessem deixado de temê-la. Então enviou mensageiros por toda a Itália com ordens secretas. Procurava veteranos específicos, homens que haviam servido na Espanha, África ou Oriente, soldados endurecidos sob Pompeu, Lúculo ou qualquer general que tivesse sobrevivido a campanhas particularmente brutais. Nem qualquer um podia ser chamado. Deviam ter pelo menos 15 anos de serviço, ter sobrevivido a 5 grandes batalhas campais e estar dispostos a abandonar suas fazendas, suas famílias e uma aposentadoria literalmente conquistada com sangue. A recompensa era irresistível. Ouro, glória e a possibilidade de voltar a exercer o único ofício que conheciam melhor que ninguém. 3 semanas depois, chegaram os primeiros 50. Não marchavam como os recrutas jovens, rígidos e uniformes, mas como predadores que economizam cada movimento. Seus corpos eram mapas de guerra, dedos ausentes, narizes quebrados, cicatrizes que cruzavam o rosto inteiro. Muitos claudicavam por velhas feridas, mas em seus olhos havia um vazio gelado que só possuem aqueles que mataram tantas vezes que já nem contam. César precisou de apenas um dia para entender que havia encontrado a arma que seu exército não tinha. Esses veteranos não precisavam de aprendizado básico. Sabiam cada truque sujo, cada fraqueza numa formação inimiga e cada forma de matar com a máxima eficiência. Podiam marchar 50 quilômetros com equipamento completo sem reclamar e construir fortificações na metade do tempo de uma legião regular. E, acima de tudo, em combate avançavam sem retroceder jamais, sem romper a formação, indiferentes ao caos que destrói a vontade dos mais jovens. Por isso, os organizou em unidades separadas. Não carregavam a águia legionária tradicional, mas sim estandartes pessoais, símbolos arrancados de campanhas passadas. Chamou-os de Evocati, os chamados de volta. O nome soava administrativo, quase inocente, mas encobria uma realidade inquietante. Eram uma força de choque privada, leal apenas ao general que os convocava e completamente fora do controle direto do Senado. Não apareciam em registros oficiais
nem respondiam à hierarquia militar tradicional. Existiam na sombra, no limiar onde a república já não alcançava. E logo chegaria a prova que demonstraria por que Roma havia precisado resgatá-los do esquecimento. A ocasião para revelar o que eram os Evocati chegou antes do previsto. As tribos germânicas sob Ariovisto cruzaram o Reno com 120.000 guerreiros, exigindo território dentro da Gália e ameaçando invadir se César interviesse. Suas próprias legiões somavam 30.000 homens, mas a moral estava quebrada mesmo antes de começar. As histórias sobre os germanos, gigantes loiros que lutavam nus, que bebiam sangue e nunca retrocediam, haviam semeado o terror. As deserções noturnas aumentavam, e os centuriões advertiam que, se aquelas tropas jovens enfrentassem uma carga frontal, poderiam desmoronar como havia ocorrido antes. Em uma reunião desesperada, seus tribunos pediram para se retirar ou esperar reforços da Itália, mas César rejeitou todas as propostas. Com fria determinação anunciou algo inaudito. Nenhuma legião regular sairia do acampamento. Só marchariam os veteranos. 150. Evocati contra 120.000 guerreiros bárbaros. Os tribunos pensaram que ele havia enlouquecido, mas os veteranos simplesmente revisaram seu equipamento e se dispuseram a partir. A estratégia de César não era um suicídio, embora parecesse. Os Evocati não iriam ganhar uma batalha campal. Iriam enviar uma mensagem. Uma mensagem que as legiões jovens não tinham o temperamento para transmitir. Marcharam em direção ao acampamento germano sem se ocultar, avançando com um silêncio que desconcertou o inimigo. Os guerreiros cercaram aquele grupo diminuto, rindo, gritando insultos, esperando súplicas. Mas os veteranos responderam formando uma testudo impecável, uma tartaruga de aço impenetrável que absorvia lanças, machados e espadas sem ceder um único passo. Durante 2 horas, os germanos empurraram, golpearam e tentaram abrir a formação, mas nada funcionou. Aquela muralha humana continuava avançando, metro a metro, sem se alterar diante da fúria bárbara. Finalmente, quando o inimigo estava exausto, os Evocati romperam a testudo e atacaram. O que se seguiu não foi uma batalha, mas uma demonstração metódica de extermínio profissional. Cada movimento era preciso. Bloquear com o escudo, apunhalar com o gládio no abdômen, retirar a lâmina, avançar ao próximo adversário. Trabalhavam em duplas, cobriam os flancos e se revezavam para manter sempre homens frescos na frente. Diante deles, os germanos lutavam como guerreiros individuais, cada um buscando glória pessoal. Os Evocati, em contraste, eram uma máquina sincronizada. Em apenas 3 horas, 800 germanos jaziam mortos ou agonizando. Os veteranos se retiraram em formação perfeita, sem levar prisioneiros nem troféus, deixando para trás um silêncio que dizia mais do que qualquer grito. Ariovisto compreendeu de imediato que enfrentava algo muito diferente das forças galesas que havia vencido no passado. Esses homens não lutavam por honra tribal nem por glória pessoal, mas com uma frieza quase industrial, como aqueles que haviam transformado a guerra em profissão. Naquela mesma noite, enviou mensageiros a César, solicitando negociações. E quando os Evocati retornaram ao acampamento, cobertos de sangue inimigo e sem uma única baixa, algo mudou para sempre entre as legiões romanas. O medo dos germanos se dissipou imediatamente. Se 150 veteranos podiam humilhar todo um exército, então 30.000 romanos devidamente organizados eram invencíveis. A moral se transformou de terror paralisante em confiança absoluta em questão de horas. César havia logrado seu objetivo sem arriscar suas tropas jovens, mas aquele sucesso trouxe consigo uma nova ameaça. Os Evocati começavam a ser vistos como semideuses, figuras impossíveis de igualar. A distância entre veteranos e recrutas se aprofundou e o equilíbrio interno do exército começou a ressentir-se. A força que havia salvo Roma naquele dia
seria também aquela que, sem querer, colocaria em perigo a coesão de suas próprias legiões. O regresso triunfal dos Evocati ao acampamento transformou o ânimo do exército romano, mas também expôs um problema que César não havia previsto. Os legionários regulares, que haviam temido os germanos até a noite anterior, agora olhavam para os veteranos como criaturas quase míticas. Não se misturavam com eles, não falavam com os mais jovens e mantinham uma distância que, embora nascida do costume, logo começou a ser interpretada como desprezo. Aquela admiração silenciosa se tornou ressentimento latente. Os centuriões notaram como sua autoridade se erodia. Cada vez com mais frequência, os soldados perguntavam o que os Evocati fariam diante de tal ou qual situação, questionando ordens que antes eram obedecidas sem discussão. A coesão interna do exército, núcleo da força romana, começava a fraturar-se. César compreendeu que, se não atuasse de imediato, aquela elite que ele mesmo havia criado para salvá-lo poderia acabar dividindo suas legiões em dois mundos irreconciliáveis: os jovens, temerosos de nunca estarem à altura, e os veteranos, demasiado endurecidos para se integrar novamente na disciplina cotidiana da tropa. Para conter essa rachadura crescente, César implementou um sistema de rotação cuidadosamente desenhado. Cada legião recebeu 10 Evocati, designados exclusivamente como instrutores táticos. Não tinham um posto oficial dentro da legião. Não podiam dar ordens diretas nem intervir na cadeia de comando, mas deviam demonstrar, ensinar e compartilhar o que os fazia distintos. O objetivo não era elevar ainda mais seu status, mas diluir sua excepcionalidade, repartir sua experiência entre milhares de jovens recrutas. Os Evocati, acostumados a se atuar de forma autônoma e a não explicar seus métodos, obedeceram sem entusiasmo, mas com a mesma disciplina gelada que os havia convertido em lenda. Os legionários observavam como se moviam sobre o terreno, como avaliavam o clima, a vantagem do vento, a densidade do solo, como mantinham a calma absoluta, mesmo sob pressão extrema. As técnicas avançadas, o uso de pares rotativos, a leitura do espaço em meio ao caos, o controle do medo através da respiração e do ritmo, começaram a se difundir lentamente em todas as unidades. Com o passar dos meses, aquela integração forçada transformou o caráter do exército romano nas Gálias. As legiões, antes dependentes de formações rígidas e obediência cega, adquiriram flexibilidade tática. Os soldados jovens deixaram de entrar em pânico quando uma linha se rompia ou quando um ataque não seguia o plano previsto. Em vez de desmoronar, se reorganizavam instintivamente, buscavam a vantagem do terreno, avançavam ou retrocediam conforme exigia o combate, sem esperar ordens constantes. O resultado foi extraordinário. Em apenas 2 anos, as tropas de César se comportavam como exércitos veteranos, embora muitos de seus homens mal haviam vivido 2 campanhas. Mas esse avanço impressionante tinha um preço. Quanto mais o exército absorvia os ensinamentos daqueles veteranos, mais dependia deles para as operações críticas. E logo chegaria uma prova que revelaria até que ponto Roma havia se apoiado nessa elite silenciosa. A próxima grande ameaça não viria dos germanos nem dos helvécios, mas de uma cidade fortificada cuja queda exigiria algo mais que disciplina e valor. O inverno do ano 52 a.C. levou César a um dos cenários mais desesperadores de toda a sua campanha: o cerco de Avaricum. A coalizão gaulesa sob Vercingetorix havia adotado uma tática brutal de terra arrasada, destruindo suas próprias cidades para privar os romanos de recursos. Mas Avaricum, com 40.000 habitantes protegidos atrás de muralhas de pedra de 20 metros, seria defendida até o último suspiro. Para César, tomá-la não era uma questão de glória, mas de sobrevivência. Seu exército começava a sofrer fome e frio, e os engenheiros romanos, apesar de sua perícia, fracassavam diante das defesas massivas da cidade.
Torres de cerco, arietes e aterros resultavam inúteis diante daquela fortificação imponente. Durante 3 dias, os Evocati observaram as muralhas em silêncio, estudando cada detalhe do terreno e da estrutura. Não buscavam uma fraqueza visível, mas um ponto onde a engenharia pudesse subverter o impossível. Finalmente, apresentaram a César um plano que nenhum engenheiro militar teria aprovado. Não atacariam as muralhas, mas sim os alicerces. Explicaram que as fortificações galesas repousavam sobre vigas de madeira enterradas que distribuíam o peso da pedra. Se essas vigas enfraquecessem, segmentos inteiros da muralha colapsariam como um corpo sem ossos. Executar o plano significava cavar túneis sob fogo constante, enquanto de cima choviam flechas, pedras e óleo fervente. Uma tarefa suicida que nenhum legionário regular aceitaria de forma voluntária. Mas os Evocati não pediam voluntários. Pegaram as ferramentas e começaram a escavar. Trabalharam em turnos de 4 horas sob a muralha norte, enquanto os defensores tentavam detê-los sem descanso. A proteção dos arqueiros romanos mitigava parte dos ataques, mas não impedia que as baixas aumentassem dia após dia. 3 veteranos morreram no primeiro, 5 no segundo. Não houve lamentos nem protestos. Para eles, a morte era mais um custo no ofício que haviam aperfeiçoado durante décadas. Durante 9 dias, continuaram cavando com uma constância que desesperava os defensores. Quando por fim alcançaram os alicerces de madeira, encheram os buracos com materiais inflamáveis, madeira seca, óleo e qualquer substância que ardesse com rapidez. Esperaram até a meia-noite, quando os gauleses, extenuados por semanas de vigilância, cederam ao sono. Então, acenderam o fogo e se retiraram para suas linhas. As chamas consumiram as vigas durante horas. Ao amanhecer, um estrondo similar ao de um trovão percorreu o campo. 100 metros de muralha desabaram em uma cascata de rocha e poeira, abrindo uma imensa brecha em direção ao coração da cidade. As legiões avançaram imediatamente, desencadeando um massacre alimentado pela fome, pelo frio e pelo rancor acumulado. Em 6 horas, 40.000 habitantes, idosos, mulheres, crianças, foram executados sem distinção. César não tentou deter aquela brutalidade. Precisava que todas as tribos galesas compreendessem o preço da resistência. Enquanto Avaricum ardia, os Evocati descansavam em silêncio em suas tendas. Sua tarefa havia concluído com o desabamento da muralha. Não participaram da matança. Para eles, a guerra não era fúria nem saque. Era o cumprimento preciso de um objetivo. Sem saber, aquela vitória devastadora abriria a próxima etapa da guerra. Uma escalada em que Vercingetorix tentaria destruir precisamente os homens que considerava o coração invencível do exército romano. A queda de Avaricum não quebrou a vontade gaulesa. Ao contrário, endureceu a determinação de Vercingetorix. Ele compreendeu o que muitos líderes gauleses não haviam visto. César dependia completamente de seus Evocati nas operações críticas. Se conseguisse forçá-los a um combate aberto em terreno desfavorável, poderia destruir a vantagem tática mais temível do exército romano. Assim, preparou uma armadilha em Gergóvia, capital dos Arvernos, situada em uma meseta elevada, acessível apenas por caminhos estreitos e íngremes. Desafiou César a atacar, sabendo que fazê-lo contradizia todo o sentido estratégico. César reconhecia a provocação, mas não podia ignorá-la. Deixar Gergóvia intacta permitiria a Vercingetorix reconstruir sua coalizão, e a pressão política aumentava a cada dia. Contra o conselho dos Evocati, decidiu um assalto frontal. Os veteranos, cientes do desastre que se aproximava, redigiram testamentos antes de marchar. Sabiam que a vitória ali não dependia de sua destreza, mas de um milagre que provavelmente não chegaria. O ataque começou ao amanhecer. As legiões avançaram pelos caminhos estreitos enquanto uma chuva constante de pedras, lanças e flechas caía das alturas.
Homens morriam antes mesmo de se aproximar das muralhas. Os Evocati, desplegados na vanguarda, absorviam o castigo destinado às tropas jovens, erguendo seus escudos repetidamente em um esforço desesperado para manter a linha coesa. Ainda assim, alcançaram os portões da cidade e tentaram forçá-los. Durante alguns instantes pareceu que o impossível poderia ser alcançado, mas no momento crítico, Vercingetorix executou seu contra-ataque. Milhares de guerreiros gauleses, escondidos nas encostas, surgiram de suas posições e cercaram completamente as forças romanas, cortando sua retirada. De sua posição inferior, César observou impotente como a armadilha se fechava sobre seus homens. A retaguarda romana começou a ceder. Os Evocati, conscientes de que a batalha estava perdida, formaram um círculo, costas com costas, preparando-se para vender cara suas vidas. Não lutavam para sobreviver, mas para conter o inimigo tempo suficiente para que as legiões jovens escapassem pelos estreitos sendeiros. Era um sacrifício calculado. Sua experiência era a única barreira entre a aniquilação total e uma retirada ordenada. A resistência dos veteranos foi feroz. Sua formação circular resistiu à investida após investida, enquanto os romanos tentavam se retirar. Quando a batalha terminou, 700 legionários haviam morrido, 43 deles Evocati. Para César, aquilo significou perder quase um terço de seus veteranos mais valiosos em um único dia. Foi a primeira derrota séria de sua campanha nas Galhas e desencadeou um efeito imediato. Tribos neutras se juntaram a Vercingetorix, que foi proclamado o salvador da Gália. 150 mil guerreiros se reuniram sob seu comando. César, esgotado e com suas forças debilitadas, enfrentava agora o risco real da destruição completa de seu exército. Mas mesmo na derrota, César soube encontrar uma possibilidade. Enquanto retrocedia, começou a atrair Vercingetorix para um terreno mais favorável para os romanos. O líder gaulês, embriagado por sua vitória, caiu na armadilha. Estava convencido de que a ascensão de Gergóvia havia provado a invencibilidade de suas forças e perseguiu os romanos sem a cautela que havia mostrado antes. Não sabia que se dirigia para uma cidade onde a história mudaria para sempre. Alésia. Alésia foi o ponto onde a guerra nas Galhas deixou de ser uma campanha e se tornou uma luta pela sobrevivência absoluta. Vercingetorix, após a vitória em Gergóvia, se recolheu à cidade fortificada situada em uma colina elevada, onde 80 mil gauleses resistiriam a qualquer assalto. Outros 70 mil se desplegaram ao redor como força de socorro. César, com 40 mil legionários exaustos e famintos, sabia que atacar a cidade seria suicida. A superioridade numérica do inimigo parecia definitiva. Mas os Evocati sobreviventes, reunidos com ele em sua tenda, propuseram uma estratégia tão insólita que beirava a loucura. Não atacariam a cidade, a cercariam. Construiriam um cerco duplo, muralhas para dentro para conter Vercingetorix e muralhas para fora para se defender do exército de socorro. 30 quilômetros de fossos, paliçadas, torres e armadilhas. Semanas de trabalho incessante sob os olhos de dois exércitos inimigos. Uma única brecha, um único cálculo errado, e os romanos seriam esmagados entre ambas as forças. No entanto, César aceitou. Ele não tinha outra opção. O resultado era claro: vencer assim ou morrer. As legiões trabalharam em turnos de 12 horas, cavando dia e noite. Os Evocati supervisionavam cada trecho, identificando fraquezas, antecipando possíveis pontos de ruptura. Os gauleses atacavam constantemente para interromper o trabalho, mas os romanos continuaram construindo mesmo enquanto lutavam. Cada metro de muralha foi pago com sangue. 3 semanas depois, Alésia ficou completamente cercada. Vercingetorix, pela primeira vez, estava encurralado. A resposta gaulesa não demorou.
70.000 guerreiros investiram contra as defesas exteriores de todas as direções. O avanço foi freado pelos fossos, as armadilhas e a pontaria das torres romanas. Mas a massa inimiga terminou por romper a primeira linha em 6 pontos. Foi ali que os Evocati demonstraram novamente por que César confiava neles mais do que em qualquer outra unidade. Corriam de brecha em brecha, tapando os buracos com seus próprios corpos. Lutavam 18 horas seguidas, rodando posições apenas quando já não podiam sustentar um escudo. 32 veteranos morreram naquele dia. Os gauleses, esgotados, retrocederam deixando 8.000 cadáveres. Mas aquilo foi apenas o prelúdio do assalto final. Vercingetorix enviou mensageiros secretos à força de socorro. Planejavam um ataque simultâneo de dentro e de fora. 3 dias depois, ao amanhecer, 150.000 gauleses lançaram a ofensiva total. A pressão em cada trecho da muralha foi insuportável. As legiões romanas estavam tão dispersas que apenas 200 homens defendiam cada quilômetro. Os Evocati se organizaram em equipes de 5, cada uma responsável por setores críticos. Atuavam como bombeiros táticos, movendo-se para qualquer ponto onde a linha começasse a ceder. César mesmo pegou uma espada e se uniu ao combate. Não era o general distante que muitos imaginariam, mas um soldado mais coberto de sangue, lutando lado a lado com seus homens. A visão de seu líder na linha frontal reavivou a resistência das tropas. Os Evocati, com sinais de tochas, coordenavam reforços em tempo real. As legiões fluíam como água, concentrando-se onde a pressão era maior. Mas no terceiro dia de enfrentamentos, as provisões romanas se esgotaram. Não restava comida nem água suficiente. Os feridos morriam sem atenção. Alguns legionários dormiam de pé segurando seus escudos. Nesse momento crítico, os gauleses romperam as defesas no setor norte e ocuparam a passagem que unia as fortificações interiores e exteriores. 10.000 guerreiros controlavam o ponto vital. Se mantivessem essa posição, as duas forças galesas se uniriam e os romanos seriam destruídos por completo. 78 Evocati sobreviventes avançaram em direção àquele corredor sem esperar ordens. Não havia formação nem táticas refinadas, apenas violência concentrada em um único objetivo: abrir uma passagem. Conseguiram a um custo devastador. 53 morreram na carga. Os outros 25 ficaram tão feridos que não podiam continuar. Mas seu sacrifício permitiu que os legionários fragmentados se reconectassem e que os reforços alcançassem os setores críticos. Vercingetorix observou das muralhas como seu exército de socorro perdia impulso, como as brechas se fechavam, como o caos devorava suas próprias tropas. A retirada se transformou em debandada. A Lésia havia caído, embora não sob as muralhas da cidade, mas sob o peso do sacrifício dos Evocati. No dia seguinte, Vercingetorix saiu montado em seu melhor cavalo e se rendeu a César. 8.000 gauleses morreram de fome nas semanas posteriores. As Gálias ficaram pacificadas, mas César retornou a Roma sem os homens que haviam tornado sua vitória possível. Dos veteranos originais, apenas 25 restavam em condições de lutar. O extraordinário sucesso dos Evocati nas Gálias não passou despercebido. Outros generais, conscientes do poder que concedia dispor de uma força veterana leal apenas ao comandante que a convocava, começaram a imitar o sistema. Pompeu reuniu veteranos para suas campanhas na Espanha. Marco Antônio recrutou os seus no Oriente. Lépido fez o mesmo na África. Roma, sem perceber, estava criando exércitos privados sob nomes respeitáveis, legiões paralelas que não respondiam ao Senado, mas às ambições de indivíduos cada vez mais poderosos. Era uma contradição fatal para uma república que se sustentava na ideia de controle coletivo do poder. No ano 49 a.C., quando o Senado ordenou a César que dissolvesse suas legiões e retornasse a Roma como cidadão privado, a crise estourou. Obedecer significava a ruína política e, provavelmente, a morte. Desobedecer
significava guerra civil. César cruzou o Rubicão com suas tropas, desafiando a lei romana. A República entrou em sua agonia final. Os Evocati marcharam ao seu lado, mas pela primeira vez em sua vida se encontraram diante de um dilema que nunca haviam contemplado. Não iriam lutar contra bárbaros, mas contra outros romanos, antigos camaradas, inclusive amigos. Alguns desertaram incapazes de enfrentar essa contradição moral. A maioria, contudo, seguiu César movidos por uma lealdade que nem eles mesmos podiam explicar completamente. Pompeu evitou enfrentá-lo na Itália e levou seu exército para a Grécia, onde podia receber reforços. A confrontação decisiva chegou em Farsália. 50.000 homens sob Pompeu, contra 45.000 legionários de César. Mas a diferença crucial não eram os números. César tinha 800 Evocati, Pompeu apenas 300. Essa disparidade definiria o destino de Roma. Na batalha, Pompeu confiou em sua poderosa cavalaria, 7.000 cavaleiros contra 1.000 romanos, convencido de que esmagaria o flanco de César. Mas César havia escondido seus Evocati atrás da linha principal. Quando a cavalaria pompeiana avançou, acreditando ter a vitória assegurada, os veteranos emergiram e atacaram diretamente os cavalos, não os cavaleiros. Seus gládios abriram ventres e cortaram patas. Os cavaleiros caíram ao chão, indefesos. Em 20 minutos, a cavalaria de Pompeu estava destruída. Os Evocati viraram-se então contra a infantaria inimiga, rompendo sua formação. A linha pompeiana colapsou. Morreram 15.000 romanos, 24.000 foram capturados. César perdeu apenas 200 homens. Nenhum Evocati caiu naquele dia. A guerra sem embargo estava longe de terminar. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado para agradar a César. Mas a morte do general não fechou as feridas de Roma. Os filhos de Pompeu continuaram a resistência na Espanha. Marco Antônio controlava o Oriente. Lépido dominava a África. Roma deixou de ser uma república unida para se tornar um mosaico de domínios pessoais. Os Evocati, criados para defender o império de inimigos externos, transformaram-se na força que garantia que Roma se dilacerasse. O assassinato de César nos idos de março de 44 a.C. selou a tragédia. O general morreu sem a proteção de seus veteranos, que, por lei, não podiam entrar armados no Senado. Os conspiradores acreditaram que, eliminando-o, restaurariam a República. Não compreenderam que a verdadeira ameaça não era César, mas a lealdade feroz dos homens que ele havia formado. Quando os Evocati viram o corpo de seu general, não juraram vingança em voz alta. Simplesmente esperaram a ordem de Marco Antônio. A conspiração não sobreviveu àquela espera silenciosa. Antônio convocou os veteranos aposentados, que retornaram de todos os cantos da Itália. Não vinham por ambição nem por política, mas por honra. Iniciou assim uma caçada meticulosa e brutal. Assassinatos noturnos, envenenamentos, incêndios. Nenhum conspirador escapou. Bruto e Cássio fugiram para o Oriente, mas foram alcançados em Filipos por 19 legiões romanas, entre elas 8.000 Evocati. Lá, a guerra civil chegou ao seu clímax. Os veteranos identificaram a fraqueza do acampamento de Cássio. Dependia de uma única nascente, 50. Evocati se infiltraram à noite e o contaminaram com cadáveres de animais. A água tornou-se imbebível. As tropas de Cássio se viram obrigadas a descer de sua posição fortificada, desplegando-se em terreno aberto, exatamente onde os Evocati os esperavam. A coluna foi fragmentada e aniquilada. Cássio se suicidou. Bruto tentou resistir, mas suas tropas afundavam a cada noite sob ataques constantes dos veteranos. Finalmente tirou a própria vida. Com sua morte, morreu também a República. Filipos consolidou o poder de Antônio e Otávio, mas também marcou o fim da geração dos Evocati que haviam conquistado as Gálias e destruído Pompeu.
Os veteranos sobreviventes seriam chamados uma última vez, em um conflito que decidiria quem governaria o mundo. Após Filipos, Roma ficou dividida entre Marco Antônio no Oriente e Otávio no Ocidente. A paz era frágil, sustentada mais por exaustão do que por reconciliação. No entanto, aquela trégua estava destinada a ser rompida. Ambos os líderes começaram a recrutar novamente forças veteranas, mas a resposta não foi a mesma. Os Evocati já eram homens envelhecidos, marcados por décadas de campanha, e muitos se recusaram a continuar participando em guerras entre romanos. Ainda assim, Otávio compreendeu algo que Antônio não. A glória não mobilizaria os veteranos, mas o legado sim. Convocou especificamente os mais antigos, aqueles que haviam servido sob César desde as primeiras guerras galesas. Ofereceu-lhes uma última honra: lutar pelo herdeiro legítimo do homem a quem haviam seguido durante toda uma vida. 300 veteranos responderam ao chamado. Antônio reuniu seus próprios evocati orientais, homens que haviam servido na Síria e Egito, curtidos em guerras contra partos e árabes. Eram igualmente experientes, mas careciam da coesão dos veteranos de César. Haviam servido sob distintos comandantes e não compartilhavam o vínculo instintivo que se forma ao sobreviver juntos a campanhas intermináveis. Antônio confiou na superioridade numérica de sua frota, com 400 naus pesadas contra 250 de Otávio. Mas foi uma aposta cega. A batalha decisiva seria travada em Actium. Em setembro do ano 31 a.C., as duas frotas se enfrentaram na costa ocidental da Grécia. Antônio planejava usar o peso de seus enormes triremes para esmagar as naus leves de seu inimigo. Mas Otávio tinha uma arma invisível: seus 300 evocati distribuídos nas naus-chave e o gênio naval de Marco Agripa. Os veteranos estudaram as técnicas navais em questão de dias, adaptando-se a um ambiente para eles desconhecido. Quando começou o combate, as naus de Antônio avançaram confiantes, esperando um choque frontal. No entanto, as naus de Otávio esquivaram o impacto, cercaram os flancos e transformaram a batalha naval em uma série de abordagens onde a experiência em combate próximo dos evocati resultou devastadora. Capturavam navios um a um, matando tripulações inteiras com precisão aprendida em campanhas terrestres. A frota de Antônio começou a desmoronar-se. Cleópatra, vendo a derrota, ordenou que suas naus egípcias abandonassem o combate e fugissem para mar aberto. Antônio, dominado por um impulso desesperado, abandonou sua própria frota para segui-la. Sua retirada destruiu a moral de seus homens. Os evocati orientais, privados de liderança, se renderam em massa. Otávio ofereceu terras, pensões e anistia a todos eles. A maioria aceitou. Em poucas horas, Antônio perdeu 300 naus. Apenas 40 escaparam com ele para o Egito. Ali tentou levantar novas forças, mas ninguém quis enfrentar os veteranos de Otávio. Ele sabia que o fim havia chegado. Suicidou-se, seguido por Cleópatra. A última sombra de resistência desapareceu. Otávio se tornou Augusto, primeiro imperador de Roma, e reorganizou profundamente o sistema militar. Os evocati sobreviventes receberam aposentadorias generosas, vilas, terras, riqueza que nunca haviam imaginado. Muitos morreram em poucos anos, seus corpos esgotados após décadas de guerra. O sistema evocati continuou sob o império, mas já não foi o que havia sido. Com Augusto, se tornou uma instituição oficial, sujeita à regulamentação, despojada do caráter pessoal que havia feito dos veteranos de César uma força lendária. Chamava-se igual, mas não era a mesma elite. A profissionalização eliminou a ferocidade e a liberdade que haviam distinguido aqueles homens irrepetíveis. Houve lampejos finais. Em Teutoburgo, onde 400 evocati conseguiram salvar 2 águias, enquanto 3 legiões eram aniquiladas, e na revolta judaica do ano 66,
onde lideraram os cercos mais difíceis com precisão implacável. Mas já não eram os assassinos invencíveis das guerras civis. Eram soldados competentes, veteranos úteis, nada mais. Sob Trajano, os últimos verdadeiros evocati se retiraram. O nome persistiu mais um século em documentos militares, mas a realidade que representava se desvaneceu. Não morreram em uma batalha gloriosa, mas na burocracia lenta de um império em expansão. A memória daquilo que haviam sido, a força mais letal que Roma já criou, ficou enterrada com eles em silêncio.